disse, Fabiola, ele deturpou o que eu disse. Ele tentou puxar o assunto que era como que uma fraude levou à exclusão do principal candidato das eleições de 2018, que era Lula, que era o favorito, segundo as pesquisas de opinião, como uma fraude retirou esse nome da cédula eleitoral e permitiu, então, a vitória dele, Bolsonaro. E ele tenta inverter isso para dizer que teria havido fraude, tirando votos dele, Bolsonaro, que é um tema que ele levanta há vários anos. Eu não questionei, não questiono nunca a urna eletrônica, que é o ponto que ele ataca. Nós temos testes, temos 30 anos de urnas eletrônicas, sem jamais ter sido apurado qualquer deslize nesse tocante, e, aliás, basta ser um pouco racional para perceber que se houvesse fraude nas urnas eletrônicas, as eleições teriam sido mais, vamos dizer, na mesma direção. Por exemplo, o PT ganhou 5 eleições presidenciais, perdendo na maior parte dos estados. Se a fraude beneficiasse o PT, ele teria entre os seus candidatos muito mais estados. Se a fraude beneficiasse o PSDB, que ganhou as eleições de 94 e 98, não teria havido governantes de oposição, teria havido mais governadores tucanos. Então, o argumento dele é pobre, é falso. Agora, o que eu disse? O que eu disse é simplesmente o seguinte: apenas o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O Supremo Tribunal Federal declarou nulos os processos e as condenações contra o ex-presidente, na época, hoje de novo presidente Lula, porque o juízo foi parcial, porque houve uma articulação entre o juiz da vara de Curitiba e a promotoria, coisa que não pode haver. É um princípio básico do direito, a presunção de inocência, primeiro, e segundo, que o juiz tem que ser imparcial. Eu lembro até aquela série de TV americana, Law and Order, que eu gosto muito, há um episódio em que o promotor pede que cassem a palavra do advogado de defesa e o juiz diz: não, eu vou dar mais latitude à defesa do que à acusação, porque é muito grave uma condenação e ela só pode ser feita com muita convicção, com muita certeza, na verdade, com provas. Não basta convicção interna, tem que haver provas. Então é isso. Nós tivemos, em 2018, um acordo entre juiz e promotoria para enfim, para impedir a candidatura do presidente Lula. E isso deu no que deu. É a isso que eu me Olha, referi. ministro, é muito curioso, né? Porque ele pega a sua declaração, Bolsonaro, eh, aí recupera um processo da Polícia Federal sobre urnas, um inquérito que demonstrou que não houve fraude nas urnas, demonstrou o oposto do que ele alega. Ele manipula a sua declaração, deturpa as suas declarações, tira as suas próprias confusões e joga essa desinformação nas redes, né? É um pouco o método do Bolsonaro, isso foi assim durante os 4 anos da presidência dele. O que eu queria saber é se essa manobra resultou em alguma pressão. O senhor sentiu algum efeito nas suas redes sociais? Isso já reverberou? Qual foi o efeito prático disso no seu cotidiano? Olha, apenas no meu Instagram, porque o Facebook meu, eu adoto o procedimento que eu acho mais sensato, mais prudente, comenta quem é aceito como amigo. No Instagram, todo mundo pode comentar. Eu houve talvez 8 pessoas, que é muito pouca gente, que fizeram desaforos, até com palavrão, etc. Então, nada além disso, viu, Josias? Foi tranquilo. E, na verdade, o mais importante nesse evento da quarta-feira foi realmente a volta da ciência ao protagonismo no Brasil. E o que eu estava insistindo, e aí felizmente nós tivemos êxito, era para que o presidente Lula vá abrir a reunião anual da SBPC no domingo da semana que vem, dia 23, que vai ser justamente em Curitiba. Então, eu usei essa metáfora de Curitiba voltar à República, dos valores republicanos voltarem, porque há, inclusive, no Facebook, uma página, República de Curitiba, que é uma página bolsonarista, lava-jatista que virou bolsonarista. Então, é importante a gente ter esse momento em que um governo adota um governo de coalizão, é bom lembrar, estava no evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi quem disputou a presidência da República numa campanha até agressiva em Ó, 2006, e estão hoje unidos, né? Então, Ministro. temos hoje essa união que passa, entre outras coisas, pela ciência.
Ô, ministro, eu acho só importante, eu vou voltar um pouquinho na sua fala final, quando o senhor está explicando o que o senhor quis dizer por fraude eleitoral. O que o senhor estava falando é sobre os erros do judiciário, né, quando o senhor até citou a questão de Curitiba e tudo mais. Os erros do judiciário em impedir que Lula fosse candidato. Foi sobre isso que o senhor quis dizer. Sobre isso. É exatamente isso. A rigor, Fabiola, é uma fraude antes da eleição. Quer dizer, talvez eu, ao falar fraude eleitoral, tenha utilizado um termo inadequado, poderia talvez ser dito fraude pré-eleitoral, porque não tem nada a ver com o desenrolar do processo da eleição propriamente dita, mas sim com o fato de que, pela legislação brasileira, por sinal sancionada, não sei se no governo Lula ou Dilma, o condenado em segunda instância não pode concorrer às eleições. E era a condenação que vigia na época, que depois foi derrubada pelo Supremo, com uma das piores críticas que se pode fazer a uma sentença, que ela ter sido feita sem, vamos dizer, a imparcialidade do juiz. Agora a gente vê como hoje em dia, né, professor, o uso de uma palavra ou de um termo, né, ele é tirado de contexto e ele é usado dessa maneira, né? O ex-presidente, ele pegou essa sua frase e ele está utilizando isso como um recurso para ele se livrar da condenação no Tribunal Superior Eleitoral. O senhor se arrepende de alguma maneira de ter falado isso ou não? Não, não me arrependo, porque é a verdade, viu, Fabio? A gente tem um compromisso com a verdade, tem que dizer as coisas como são. Agora, talvez eu pudesse ter dito a fraude, sem a fraude eleitoral. É a ressalva que eu estou fazendo agora, que isso não diz respeito absolutamente à justiça eleitoral, procedimento da eleição, mas sim à qualificação prévia à campanha de quem pode concorrer ou não. Mas veja, essas manipulações só vão crescer. Quer dizer, nós estamos no período da chamada fake news, então você tem todo tipo de manipulação, desde a mentira deslavada até a retirada de contexto, o desvio das coisas, e agora com como chama? O Deep, bom, enfim, isso que fizeram com Deep a Web, né? Regina, Deep Web, Deep Web, agora vão Fake. poder colocar na boca da gente o que a gente jamais disse. Então, verdade está ficando uma coisa É deep, complicada, né? E tem que não ser é, protegida com muito cuidado. não é Deep Web, né, Matheus? Como é que é? Deep Fake, né? Como é que é? Deepfake, né? É É, deep fake, deepfake, não é? Ah, É. o professor, outra questão que me vem que se o senhor pretende acionar a justiça diante disso, ou como é que o senhor mesmo está se sentindo? Porque esse post de Bolsonaro foi ontem às 10h30 da noite, né? Talvez por isso até também que não tenha tido tanta repercussão ainda, porque... E aí eles vão começar a usar isso, aí vai virar meme, vai para todos os celulares, por WhatsApp. Como é que o senhor se sente nessa situação? Quer dizer, o senhor que apoiou o governo Lula, né, apoiou a eleição de Lula, trabalhou para isso, inclusive, ser utilizado contra o próprio Lula nesse momento. Como é que o senhor se sente? Olha, desconfortável é a palavra adequada, viu? Não me sinto alegre de forma alguma. Eu só tomei conhecimento disso hoje bem cedo, porque ontem eu fui deitar um pouco mais cedo, recebi uma mensagem do UOL, acho que por volta das 11, 11 e pouco, que eu só fui ler hoje por torno das 7 da manhã, já com um convite para estar com vocês, mas não vejo por que fazer um processo por conta disso. Não sei, não conversei com nenhum advogado, com ninguém, não por enquanto, mas de qualquer forma. Eu penso que o que nós temos que fazer é simplesmente melhorar a qualidade do debate no Brasil. Nós temos que ter uma discussão que seja mais baseada na verdade, em argumentos. Não pode ser difamação, não pode ser o tipo de coisa que tem sido feito. E é bom lembrar também que o grupo do Bolsonaro está em perda de espaço, de impacto, tudo muito grande. Eles tiveram uma derrota monumental na votação da reforma tributária, que não era um projeto de esquerda de forma alguma, mas conseguiu galvanizar mais de 2/3 do Congresso. Quer dizer, teria o suficiente para aprovar uma emenda constitucional pelo critério antigo, que era de 2/3, agora é 3/5.